hermanos e hermanas, sejam muito bem-vindos a esse cantinho aqui que foi criado com tanto amor e com tanto carinho, especialmente para você, especialmente para nós, para que juntos possamos expandir essa energia de amor e de autocura. Gente, teve um vídeo que eu fiz aqui no canal que eu falei assim, olha, esse é o vídeo mais desafiador que eu fiz até o momento. E eu volto a dizer isso agora, nesse momento do tempo, nesse vídeo. Talvez esse seja o vídeo mais desafiador que eu fiz até agora. Eu ainda não sei se esse vídeo vai pro ar ou não, mas eu tô sentindo de gravar agora, então eu vou gravar e aí eu vou amadurecendo, entendendo todo o contexto energético. Hoje a gente vai falar sobre os relacionamentos de alma e as camadas de cura dentro de um despertar espiritual, dentro da evolução da sua alma. Por que é dos vídeos mais desafiadores que eu tô trazendo até então aqui para você? Para eu falar sobre esse assunto, eu preciso abrir e expandir algumas coisas da minha dinâmica pessoal. Quando eu falo dinâmica pessoal, não estou falando somente de dinâmica de chama gêmea, eu estou falando sobre o meu despertar, a minha jornada espiritual de fato, no sentido dos relacionamentos, enfim, de tudo que eu já vi, experienciei, estudei até então. Não é fácil falar para mim, tem pessoas envolvidas, eu tenho que entender até que ponto eu consigo trazer toda essa informação sem expor tanto essas pessoas. Afinal, eu que tenho um canal no YouTube, mas eu vou fazer de tudo para poder trazer a informação da forma mais clara possível, para poder te auxiliar aí na sua jornada de despertar, de expansão consciencial também. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Fernanda Tollen e eu estou aqui neste momento do tempo. Fernanda Tollen, terapeuta energética, e hoje eu trabalho com o meu próprio método, que foi um método canalizado e desenvolvido por mim, que é a autocura estelar, exatamente para poder te auxiliar na sua jornada de autocura. Para quem já me acompanha há mais tempo aqui no canal, sabe da minha história, sabe dos meus processos, enfim, tem um vídeo específico, inclusive, que eu falo sobre a minha jornada até aquele momento, de dinâmica de chamas gêmeas, de todos os despertares espirituais que eu já tive até então, que eu sempre falo que a gente tem vários. A gente tem um primeiro e depois a gente vai subindo oitavas e vai despertando e expandindo cada vez mais. Se você é novo, nova aqui no canal, eu te convido a dar uma maratonada para que você possa entender um pouquinho mais da minha história daqui para frente, entender o que aconteceu também durante todo esse processo. Por que eu resolvi trazer esse vídeo? Eu recebi umas informações hoje pela manhã falando do propósito especificamente, do propósito e missão, do meu relacionamento nesse momento do tempo. Estou com uma alma gêmea cósmica, estamos juntos, expandindo, e até então eu entendia que tinha todo um propósito, eu sabia de algumas questões que já haviam sido acessadas, porém, entretanto, todavia, eu não imaginaria que esse propósito se expandiria tanto. E agora eu estou entendendo um pouco mais o contexto de todo o rolê. Teve uma mensagem que eu recebi através de um sonho que eu tive logo pouco antes de eu despertar para a minha dinâmica de chamas gêmeas, que foi numa viagem que eu fiz para a Chapada dos Veadeiros. E a partir dessa canalização, que eu recebi através de um sonho, enfim, foi me passado algumas coordenadas do meu processo, da minha jornada mesmo de alma, de cura. Eu fui entendendo por camadas o que aquela mensagem queria dizer. É uma mensagem bem pequenininha, mas que tem muitas camadas. E hoje eu entendi mais uma parte. Entendi que naquele sonho, inclusive, quem estava ao meu lado a todo tempo era a minha alma gêmea cósmica, caminhando junto comigo. E várias informações que eu fui recebendo, do decorrer de todos esses anos, de dinâmicas e tudo mais, eu fui recebendo cada vez mais coordenadas e direcionamentos mesmo, do meu próprio caminho. O que foi mais interessante é que, vindo de uma dinâmica de chamas gêmeas que a gente sabe o quanto é acentuada, o quanto acelera os nossos processos de cura, chegou um momento
que naturalmente, né, já contei isso aqui em outro vídeo, o meu casamento alquímico interno aconteceu. E a partir desse momento, toda a perspectiva mudou. Mudou num nível que eu nunca imaginei que mudaria. Eu falo isso do fundo do meu coração. Mudou muito, 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 e todo o entendimento sobre o processo evolutivo da alma, todo o entendimento sobre o processo evolutivo dentro da dinâmica, né, que eu sempre digo que a dinâmica de chamas gêmeas não é sobre o relacionamento em si, mas é através do relacionamento que muitas curas acontecem. É como se ele fosse o empurrão para muita coisa ser vista, olhada, reconhecida e curada ali. A partir do momento que esse processo, né, de casamento alquímico interno se consolidou de fato, tem um vídeo, inclusive, que eu falo sobre esse processo meu de casamento alquímico interno, então, se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir, tá? É só procurar lá na playlist de chamas gêmeas e de despertar espiritual. Vai ser mudar muito a minha perspectiva, minha energia feminina, de uma certa forma, se equilibrou num nível que eu falei, uou, né? E a partir disso, eu me entendi dentro de um contexto encarnatório, podemos dizer assim, que eu falei, cara, eu manifesto tudo, é o que o meu ego deseja, é o que minha alma almeja. Então, passou da hora já de compreender esse merecimento. Aonde está a minha escala de merecimento aqui? Em todos os quesitos da minha vida, mas principalmente no quesito relacionamentos. Muitas coisas que a gente entende nas canalizações, enfim, nas conexões, nos acessos, às vezes a gente entende com aquela perspectiva daquele momento. E depois que você expande um pouco mais, essa percepção também se expande um pouco mais. Eu sempre digo que é do nada, né? Porque eu não estava procurando um relacionamento, a minha alma gêmea não estava procurando um relacionamento, a gente se encontrou no acaso, assim, nada programado, enfim, do nada, como eu gosto de falar. E a partir do momento que a gente se conheceu, a gente se conectou. Essa conexão, com pouco tempo, falando de um espaço-tempo terreno, com pouco tempo os dois começaram a entender o quanto essa intensidade trazia muitas coisas. E o que é mais, assim, interessante ao meu ver, porque eu já tinha tido contato, e não posso dizer relacionamentos, né? Porque quando a gente fala relacionamento, a gente fala de algo que se estendeu por alguns anos, mas eu já tinha tido contatos e experiências com almas gêmeas, mas nunca uma alma gêmea cósmica. É muito diferente. Quando tem karmas envolvidos, quando não tem karmas envolvidos, quando realmente aquela alma gêmea está programada no seu plano de alma para entrar na sua vida em determinado momento, para os dois, tá? Que eu falo das duas pessoas, porque é um trabalho de cura mútuo. É tão interessante porque os espelhamentos, eu sempre digo que enquanto a gente estiver encarnado aqui nesse momento do tempo, vão acontecer, né? Nunca vai deixar de acontecer. Mas os espelhamentos, eles vêm de uma forma acentuada, afinal as feridas emocionais estão aqui, né? Existem camadas e camadas e camadas para serem curadas. Porém, esses espelhamentos não vêm com dor. Eles vêm com acolhimento, com maturidade e entendimento. Eles vêm com leveza. Por esse motivo eu resolvi fazer esse vídeo, para trazer para vocês o que é um relacionamento de quinta dimensão. O que é um relacionamento baseado, de fato, no amor incondicional. É claro que existe o amor carnal, é claro que existe paixão, é claro que existe, enfim, todo esse contexto, né? Existe. É claro que pode existir karmas aqui ou ali para serem dissolvidos, para serem resolvidos. A partir do momento que aquelas duas almas estão prontas para experienciar um relacionamento de fato, com outro nível de consciência, saindo de terceira e indo para quinta, para cima, a perspectiva muda demais. Muito. E quer dizer que não tenha desentendimentos ou brigas ou isso ou aquilo. Estamos encarnados, né, gente? Num corpo humano aqui, com um ego, enfim. Mas chega num determinado grau do processo evolutivo, eu sempre digo isso, que você não se relaciona mais com
Não é que você tenha quitado todos os seus karmas, mas é quase isso, né? Os mais acentuados, ou você aprende a lidar melhor com eles. Então, eles não têm mais aquela conotação tão pejorativa. Você entende aquilo como um caminho, de fato, para você trabalhar ali dentro da sua própria evolução, sabe? Então, você sai daquele lugar de vítima, daquele lugar, enfim, pejorativo mesmo, do rolê, e vai para um outro nível de consciência, de entendimento, de cura, de expansão da sua alma, né, da sua consciência, que é o que somos, né, de fato aqui. Esse corpo encarnado aqui, ó, Fernanda, é somente uma personalidade encarnada. Eu sou consciência pura, né? Eu sou. Eu fiquei naquela dúvida de gravar ou não esse vídeo exatamente porque pode ficar um pouco, soar um pouco egóico, chegar e falar, estou num relacionamento de quinta dimensão. Eu não estou afirmando que eu estou num relacionamento de quinta dimensão ou não, tá? O que eu estou trazendo aqui é do fundo do meu coração, abrindo uma perspectiva de um relacionamento de alma com consciência. E quando eu falo com consciência, eu tô falando com uma maturidade espiritual, energética, consciencial, emocional, mental, física, que em outros momentos não era possível ainda de chegar nesse lugar. Quando a gente está no meio de uma escala evolutiva, não existe um caminho, uma pessoa que, se ela já está em tal ponto, ela é mais evoluída do que fulano que está em tal ponto. Não existe isso. Não existe. Sabe por quê? Porque cada pessoa que está aqui encarnada tem a sua jornada pessoal. E cada jornada pessoal dessa trabalha certos aspectos. Aspectos aqui, aspectos ali. Então, tem coisas que eu estou em um nível mais evolutivo que você, tem várias outras coisas que você está em um nível evolutivo a mais que eu. Por quê? Porque a gente está trabalhando aspectos diferentes da alma, que vai chegar num momento onde vamos trabalhar todos esses aspectos e vamos começar o trabalho de ascensão, o processo de ascensão de fato. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai por camadas. Não existe tipo, se ela está no relacionamento assim, ou se ela está já em união com a chama gêmea, ou se ela está não sei o que, é mais... Não, não. Vamos desmistificar esse rolê, vamos, né, sair um pouco fora dessa casinha, né, ó, o burrinho de carga ali, ó, que só olha pra frente, que não expande para ver a perspectiva em volta. Vamos sair disso e entender que não existe uma corrida aqui em quem vai evoluir primeiro ou depois. Não existe uma disputa, de fato, no processo evolutivo. Existe uma comunhão entre todos nós nesse processo, porque a minha cura é a sua cura é a minha cura, e a nossa cura é a cura do mundo. Todos os atendimentos que chegam até mim, eu me curo também. Eu trabalho o processo daquela outra pessoa e quando eu paro para analisar no final do dia os atendimentos que eu fiz naquele dia, eu entendo quais as curas chegaram para mim através daquelas pessoas. É uma troca. Sempre, 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 sempre. Importante trazer isso aqui para que vocês compreendam, vocês entendam através do meu coração o que eu tô querendo trazer de fato para vocês aqui. E eu fiquei muito receosa de trazer esse vídeo. Primeiro ponto, porque eu não queria expor o meu relacionamento aqui, nesse momento do tempo. Existem energias contrárias, existem energias que interferem, né? A gente sabe disso. Primeiro ponto foi esse. Segundo ponto, fiquei receosa, sim, com medo de vocês poderem interpretar esse meu vídeo de uma forma um pouco distorcida do que realmente eu tô querendo trazer aqui, tá? E, enfim, mas com as informações que eu recebi hoje, eu entendi que eu precisaria trazer, porque pode auxiliar outras pessoas nos seus próprios processos aqui. Voltando ao rolê original do vídeo aqui, o que acontece? Eu passei, né, por todos os processos, aí fui pra dinâmica, curas, tava num momento que eu queria ficar sozinha, tava tranquila, tava em paz comigo mesma, e chegou um momento que eu realmente conversei com o meu superior, com o universo, enfim, com a fonte, com Deus, e falei, eu quero um relacionamento
que seja completamente diferente de tudo que eu experienciei até agora. Eu estou pronta. Eu estou pronta para experienciar um relacionamento através do amor incondicional. E se tiver momentos onde, né, o meu ego sobressair, que eu aprenda com isso, porque eu quero, eu desejo, eu intenciono, eu me abro para ser amor. Do nada, apareceu a alma gêmea cósmica na minha vida, a gente começou a se relacionar e tudo foi sendo muito rápido, muito intenso e ao mesmo tempo muito harmônico, muito leve, muito tranquilo. Coisas que nem eu e nem ele nunca vivemos, estamos vivendo juntos, no aspecto de amor incondicional, no aspecto de termos desafios, curas, estamos num processo evolutivo. E mesmo assim, tudo ser tratado de uma forma muito, muito, muito acolhedora. Muito acolhedora. Aquela sensação de fato de você estar em casa, sabe? Uma das missões que a gente tem aqui, né, eu e ele, é expandir esse amor incondicional, é trazer para vocês como um relacionamento de quinta dimensão baseado no amor incondicional é possível e pode ser diferente de tudo que a nossa mente consciente conhece até agora. E assim, é tão incrível como as coisas vão acontecendo, porque os processos de cura, eles não param, né? Eles continuam. E os desafios continuam, e as nuances energéticas continuam, e as pessoas em volta continuam, né? A gente tem interações com várias outras pessoas. Chega um momento que, quando você tá em paz com você mesmo, naturalmente você sempre vai atrair uma pessoa que esteja na mesma faixa vibracional que você. Então, por que eu estou trazendo isso? A partir do casamento alquímico, se instaurou uma paz interior aqui. E aí, naturalmente, a gente fala, mas se teve o casamento alquímico, então tem que ter reunião no físico da chama gêmea? Nem sempre. Nem sempre. Você sabe por quê? Nem sempre os complementos estão prontos para experienciar um relacionamento humano, material naquele momento. E tá tudo bem, porque tá unido de qualquer forma. Sabe? E aí você para entender e experienciar várias coisas que a sua alma gritava. E naturalmente você vai experienciando e você fala assim, cara, era tudo tão simples, é tudo tão leve, é tudo tão harmônico, é tudo tão gostoso, assim, sabe? Mesmo com todos os desafios que tem. E aí a gente para entender o quanto a nossa energia feminina muitas vezes está distorcida. A nossa energia masculina muitas vezes está distorcida e por isso a gente não consegue materializar um tipo de relacionamento saudável, entre aspas, baseado no amor incondicional. E como uma das missões que a gente tem, né, é trazer essa expansão para vocês e o entendimento principalmente de que tudo tem a hora e o momento certos e não é o tempo que você, o seu ego deseja, é o tempo divino, é o tempo que o seu eu superior programou para aquela alma experienciar aquelas projeções no campo físico. Estamos em realidades paralelas a todo tempo. Vocês lembram disso? Tem vários vídeos meus aqui no canal que eu falo sobre essa questão de outras vidas, de realidades paralelas e tudo mais. Estamos num momento onde a gente está fazendo o quê? Juntando todas essas realidades. Todas essas camadas, esses bloqueios, dissociações estão sendo unidos novamente, porque a gente está saindo de uma dualidade e indo para uma unicidade. Por essa energia de unicidade, inclusive, eu senti nesse momento no coração de trazer para vocês o meu momento atual, né? Neste momento do tempo, onde várias vidas e personalidades já foram integradas, já foram harmonizadas e no qual, após o meu casamento alquímico, essa consolidação das energias yin e yang mais equilibradas, como a realidade se expande numa perspectiva muito ampla. A gente fica até meio perdido às vezes de entender como é tão amplo assim, manifestando relacionamentos mais coerentes com a nossa faixa vibracional naquele momento. Quando a gente entra no processo de curas, a gente vai
curando, liberando, e naturalmente vai expandindo a consciência. Naturalmente expandindo a consciência, a gente vai elevando a nossa frequência. A partir do momento que a gente eleva a nossa frequência, toda a perspectiva de realidade muda. Por quê? Porque você começa a experienciar situações e pessoas que estão naquela mesma frequência. Você só reconhece no outro o que você tem dentro de você. Então, é natural que a partir de um certo momento, dentro de uma dinâmica, de um despertar espiritual, você comece a magnetizar, a atrair somente relacionamentos de alma. Relacionamentos com chama gêmea, com almas gêmeas, relacionamentos afins, tá? Que vêm para poder te auxiliar no seu caminho de cura. E muitas vezes a gente se fecha numa coisa muito encrostada de fato, de tipo assim, eu estou dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, o meu gêmeo está aqui e eu não vou abrir exceção, só fico com essa pessoa, parará. Cara, você está perdendo tempo de vida. É muito importante você ter a consciência de que você está aqui encarnada neste momento, é um milagre e é uma dádiva, é um presente, como o próprio momento diz, que não tem como comparar, que não tem como nem expressar. A gente só entende isso, depois de muito tempo. Porque até então, a gente vive numa frequência tão densa que tudo é dor, tudo é sofrimento, tudo é melancolia. Você começa a se entender como pura consciência, experienciando uma vida aqui no campo físico, você fala, cara, é um presente eu estar aqui agora. É um presente. E aí você começa, de fato, a entender o mundo ao seu redor e toda a perspectiva que tem nesse mundo, todas as coisas, todas as experiências. E aí você fala, ai, cara, como é bom estar aqui, viva, experienciando esse mundo físico através da minha consciência. Isso é muito importante. E eu vim aqui para poder abrir a caixinha de vocês exatamente porque às vezes a gente dentro da dinâmica fica com a cabeça muito assim, tem que ser assim, dessa forma, como se o seu ego mandasse alguma coisa. Cada vez eu tenho mais certeza absoluta, 100% sem erro, de que a gente não tem praticamente livre-arbítrio nenhum. O nosso ego aqui encarnado? Nenhum. Menos de 0,01%. Tudo já foi programado pelo seu eu superior. E quando você eleva a sua frequência, você solta de fato, né? Você se entrega para o flow da vida de fato, as pessoas certas vão aparecendo, as experiências certas vão aparecendo, o crescimento exponencial vai acontecendo. Você começa a entender que, cara, era muito mais simples do que eu imaginava. Só não foi fácil, porque eu fiquei ali relutando na resistência do meu ego, chiliquento, dando chilique. Mas, a partir do momento que eu soltei esse chilique do ego, eu comecei a entender. Eu falei, tá. E eu achei importante trazer essa verdade para vocês. Porque não é que vá cortar caminho, né? Cada um tem o seu processo. Mas talvez traga uma percepção para você do que é realmente o propósito de uma dinâmica de chamas gêmeas. Não é o relacionamento em si. De novo, eu falo isso desde o meu primeiro vídeo, onde eu não tinha conhecimento de quase nada sobre a dinâmica. E agora eu repito, não é. Não é sobre ficar juntos fisicamente. Tem um processo de ficar junto, de encontros, disso, daquilo, sempre para a evolução daquela alma, sempre para as curas daquelas feridas, daqueles bloqueios, para que aconteçam as liberações e a harmonização. Sempre o propósito é a evolução, ponto. Lá no início de dinâmica, quando eu escutava algumas pessoas falando sobre isso, eu ficava pé da vida, que eu falava assim, aquela pessoa é mal amada, ou é porque ela não conseguiu ficar com a chama dela, por isso que ela tá falando isso. Tinha uma menina em específico que eu ouvia ela falando, eu falava assim, ixi, essa aí é porque não. E hoje eu entendo a verdade do que é a dinâmica, apesar de sempre sentir, sempre passar isso para vocês, né? É através do coração que a gente se conecta, a nossa alma, chakra cardíaco, tem todos os processos, onde a gente sente um monte de coisa, onde a gente tem telepatia, onde a gente tem noite escura da alma, onde a gente tem processos de torre, enfim, são processos maravilhosos. Só que me lembrou muito uma questão que eu falo sempre,
de um filme que eu assisti uma vez. Eu esqueci o nome do filme, se eu lembrar eu vou deixar aqui na descrição dos comentários. Que é um filme onde o cara tem um mestre, né? E o mestre vai ensinar para ele várias coisas e faz ele subir uma montanha. E ele fica naquela ânsia de tipo, ai, eu tô cansado, ai, meu pé tá doendo, ai, a pedra, ai, não sei o quê, ai, não sei o quê. E o mestre só fala assim, observa e aproveite o caminho. Me dá até vontade de chorar quando eu lembro, porque realmente eu me emociono. Observe e aproveite o caminho. E aí quando ele chega no topo dessa montanha, ele olha, tem uma paisagem linda, e eu não lembro se é um pôr do sol, um nascer do sol, e ele vê aquilo e ele fala, tá bom, e agora? Aí o mestre olha pra ele e fala assim, agora você chegou. Eu não falei pra você aproveitar o caminho? Então, assim, a vida é sobre isso. A vida é sobre isso, porque às vezes a gente almeja tanto chegar lá, a gente almeja tanto estar em reunião, conseguir aquele carro, aquele apartamento, quando eu tiver com isso, quando eu tiver com a vida feita, parará, 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 que você se esquece de aproveitar, observar, absorver, experienciar de verdade o caminho. O processo de curas ele é muito doloroso quando se trata principalmente de feridas da alma. Mas quando você observa cada dor, cada detalhe que acontece para que aquela dor seja exposta, vista e reconhecida, todas as pessoas em volta que são utilizadas como instrumento para te ajudar, para te auxiliar, para sua própria evolução, quando você reconhece isso, cara, dá tanto, desculpa a palavra, dá tanto prazer, não vou falar aqui, prazer em viver, que você não quer mais chegar no final da linha, no final da jornada. Sabe aquela história do túnel, que eu já falei aqui uma vez, que a luz no fim do túnel, que a gente vai sendo guiada, ai, a luz no fim do túnel, a luz no fim do túnel. E aí quando você chega no fim do túnel, você vê que tem um espelho. Por quê? A luz era você sendo refletida a todo tempo. É sobre isso, gente, é sobre isso. E desculpa se eu tô me emocionando aqui, mas é porque é muito importante que a gente caia nessa consciência. O planeta inteiro está entrando num momento vibratório muito elevado. E se a gente não tiver pronto o suficiente, a gente não consegue alcançar. É muito elevado. Só que se você continuar com um padrão de pensamentos, de crenças de terceira dimensão, você não consegue expandir. Se você não consegue expandir, naturalmente você não vai conseguir acompanhar. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? É sobre isso. Nossa, você chegou falando do seu relacionamento com sua alma gêmea, agora você já tá falando da transição planetária. Tá tudo junto misturado, que a mensagem é uma só. Então eu acredito que assim, né, no meio da salada de fruta que eu trago aqui normalmente, vocês vão conseguir pegar o rolê. Porque é sobre isso. É exatamente sobre isso. Uma questão muito importante que muitas pessoas chegam pra mim, que é sobre a questão na dinâmica de chamas gêmeas de reunião do plano físico, e que muitas vezes a gente acessa e vê a previsão de reunião. A gente vê. Tem previsão de reunião para esta vida. Só que quando a gente vai subindo algumas oitavas e expandindo a consciência, como eu disse, repito, a perspectiva muda. E quando muda, a gente entende que a linguagem usada tem algumas interpretações diferentes. Então pode ser que aconteça de fato uma reunião no plano físico, assim como temos acompanho várias duplas reunidas. Tem duplas que eu acompanho que estão reunidas há mais de 30 anos, com família formada, filhos, nunca tiveram processo de separação, e sim, são chamas gêmeas, tá? Só que, às vezes, isso é uma pulguinha para botar atrás da orelha de vocês, para vocês pensarem, tá? Uma sementinha, vamos trocar. Uma sementinha para poder florescer aí. Às vezes, a energia que se mostra como uma reunião no plano físico é uma reunião interna. É um casamento interno das suas energias yin yang, como polaridade individual, para que depois se expanda
né, ao complemento, à alma de uma forma maior. Porque a gente sabe que a fusão só acontece depois de desencarnarmos, né? Não acontece aqui, a fusão em si não acontece aqui. A gente tem que ter muita cautela com a interpretação das coisas. Eu só passo o que eu já experienciei. Quando chega questões para mim nos atendimentos que eu ainda não experienciei, eu procuro sobre aquilo, porque se eu não experienciei, se eu não estudei ainda, eu não tenho como dar um parecer justo para aquela pessoa, porque a minha expansão consciencial está ainda aqui. Ela precisa expandir, às vezes, aqui para poder entender todo aquele contexto. Mais sobre aproveitar o caminho do que sobre chegar no destino. Entende? É sobre isso. É muito sobre isso. E sobre todos esses processos alquímicos que vão acontecendo com a gente, sobre estarmos de fato abertos, abertas às possibilidades e oportunidades que a vida, que Deus oferece e manda pra gente. Julgando menos, curtindo mais, apenas reconhecendo e acolhendo. Não por acaso eu falo isso nas minhas meditações. Não julgue, apenas reconheça e acolha. E é sobre isso. Enfim, falei muito. Queria fazer um videozinho de 20 minutos, tô vendo que não vou conseguir, né? Vai se estender um pouco mais. Mas eu senti de trazer esse rolê para vocês, esse parecer para vocês, de como é importante, através do nosso caminho de expansão, como é importante estarmos abertos, abertas, para o que a nossa alma de fato está aqui para experienciar. E quando a gente se abre, quando a gente entra de fato no flow, a gente é de fato permitido a vivenciar, experienciar relacionamentos de alma numa frequência de quinta dimensão, numa frequência de amor incondicional, que é, né, o que está acontecendo na minha experiência nesse momento do tempo. Eu agradeço muito, muito a toda a minha trajetória até aqui. Porque se não fosse todo esse trabalho, trazendo a maturidade que eu estou agora nesse momento, eu não teria essa percepção. Sei que ainda virão muitas percepções ali, né? Cada dia expandindo mais, entrando em mais e mais camadas. É um processo que traz uma transformação muito, muito, muito especial, muito maravilhosa. Então se permita. Permita que o amor incondicional expanda pelo seu chakra cardíaco de fato e traga a realidade que você merece nesse momento do tempo. Para de resistir, para de bater na mesma tecla, para de dar ouvidos para o seu ego chiliquento. Lembra de aproveitar a jornada, porque quando você chegar lá no seu destino, você vai querer voltar e não vai ter mais jeito. Porque a oportunidade que a gente tem é uma só. É sobre isso. Um beijo para vocês. Espero que tenha ressoado aí, que tenha feito sentido aí. Deixa aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido para você, se você se identifica, se você não se identifica, o que você acha de tudo isso que eu falei. Gosto muito de ouvir o que vocês têm para falar. Para mim é um combustível para que eu continue aqui. Continue trazendo a minha percepção sobre todo esse rolê, sabe? E se você ainda não se inscreveu no canal, peço que você se inscreva no canal, nos ajude a divulgar esse vídeo, compartilhando com os amigos, a divulgar o canal. É a forma que vocês têm também de me auxiliar, de me ajudar, né? Uma troca aí energética cheia de amor para poder me ajudar a expandir cada vez mais, para que chegue para cada vez mais pessoas as informações que eu coloco aqui, tá bom? É isso, um beijo grande para você. Espero no próximo vídeo. Arroba.